Boa noite, amados, a paz do Senhor Jesus, amém? Abra comigo aí em Gênesis capítulo 22, a sua Bíblia, abra aí, abra comigo nesse texto da palavra do nosso Deus. Gênesis capítulo 22. Amém? Meu Deus. Amém? Amém. Aí sim. Capítulo 22 de Gênesis. Depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Ele disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Do 6 ao 8, vamos juntos? Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Do 14 ao 17, vamos lá? E pôs Abraão por nome àquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus filhos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Amém? Pode se assentar, meu amado, no nome de Jesus. Eu quero iniciar agradecendo a Deus, agradecendo à igreja, agradecendo aos oficiais, esse tempo que passamos de férias. A gente teve aí um tempo de refrigério, de descanso e de, como eu diria, e de ficar espiando vocês, né? Que de vez em quando eu pedia lá para, tira o zoom aí, bota o zoom, deixa eu ver quem está na igreja. Eu pedia lá para eles mexer lá para eu poder ter uma ideia de quem estava aqui. Então eu estava acompanhando lá e vendo, e achei até engraçado, porque num dos dias, foi logo no primeiro final de semana, aliás, na primeira quinta-feira do mês,
a União Feminina estava dirigindo o culto, e quem dirigiu foi a Guaraciara. Eu botei um pedido lá de oração na live, e aí anunciaram, ela colocou, Celso Gracina pede oração por não sei o que lá. Ela nem entendeu que era eu, ela botou lá, ela estava aqui fazendo os anúncios, aí eu fiquei em casa rindo, ela falou, ela não conheceu quem é não. Aí ela fez o anúncio, eu estava lá de olho, vendo lá tudo que acontecia aqui, porque alguém já falou, pastor, tira férias. Pastor, essas férias de pastor é um negócio legal, ainda mais agora com WhatsApp, com câmera aqui, para poder ficar olhando vocês, com live, a gente fica, laica, a gente fica de olho em tudo, porque de fato é muito difícil, é necessário, mas é um negócio assim muito difícil, essa questão de se ausentar, mas eu agradeço a Deus por esse tempo. É verdade que não fiz as viagens que eu gostaria, mas eu tive tudo muito além do que eu merecia, porque Deus é bom demais, Eu não sei porquê, mas eu quero um dia ir na França, um dia ir em Dubai, um dia ir nos Stados Unidos, mas enquanto eu não vou para lá, ir em Nova Iguaçu me satisfaz da mesma forma. Olha que eu não fui em Nova Iguaçu, tá bom? Mas o fato é que não importa o lugar, importa se Deus está contigo. Então foi bênção, foi muito bom, passear por aqui por perto e ficar em casa, tudo foi bom, tudo foi dádiva de Deus. E eu agradeço muito a Deus e agradeço à igreja, e agradeço aos oficiais, a todo mundo aí que atendeu aí a escala e cumpriu a escala na pregação, na direção, enfim, que Deus os abençoe aí em nome de Jesus. Eu quero já de imediato, para a gente entrar no texto que a gente leu, falar um pouco a respeito da diferença entre tentação, tribulação e provação. O que é tentação? O que é tentação? Tentação é quando coisas que nós cobiçamos, coisas que nós almejamos, coisas que muitas vezes a nossa carne pede, se apresentam diante de nós, mas obter, fazer, usufruir daquilo é pecado. Então, tentação é tudo aquilo que atrai os nossos olhares, é tudo aquilo que muitas vezes a nossa carne deseja, mas que não tem a aprovação de Deus. E a Bíblia diz que Deus não nos tenta. Nós somos tentados, diz Tiago, pela nossa própria cobiça. Às vezes, você acabou de almoçar, aí tu passa em determinado lugar, alguém está fazendo um churrasco. Aquele cheiro bendito do churrasco é uma tentação ao quê? A você mesmo já satisfeito, e se alguém então abre o portão e te vê passando e fala assim, ô fulano, entra aí, eu vou te dar aqui uma picanha aqui, ó. Você comeu, você está satisfeito, você já não aguenta mais nada, mas o cheiro daquela bendita picanha, ainda mais no momento em que prometeram picanha e até agora a picanha não apareceu, aí mesmo que dá vontade, Aí você é tentado a fazer o quê? A comer além do que deveria. Tentação é quando você está passando em determinado lugar, determinada coisa, seja o que for, chama a sua atenção e aquilo dali é algo que mexe contigo. Mas você sabe que usufruir daquilo é pecado. Se é pecado, você não faz. Então, tentação, diz Tiago, Deus não tenta ninguém, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e o seduz. Então, tentação é coisa da carne. Jesus, quando foi no deserto, iniciando o seu ministério, Jesus foi tentado. Ali foi uma tentação. Por quê? Porque tudo aquilo que o diabo o ofereceu foram coisas que a carne humana deseja. Jesus foi homem como nós. Assim como nós, Jesus teve necessidade de comer e beber. O diabo ofereceu o pão. Assim como nós, Jesus tinha necessidade humana, desejo de reconhecimento. Em dado momento, Jesus falou assim, o que o povo diz aí que eu sou?
Aí todo mundo vai falando, uns dizem Elias, Jeremias, João Batista, isso aqui, e vocês? Eu sou o que para vocês? O Pedrão, tu és o Cristo, Filho do Deus Altíssimo. Jesus está demonstrando ali, querendo saber o conhecimento e ver o quanto eles o consideram. E somos nós. Pastor Mário falou um tempo atrás, Mário Melo falou um tempo atrás, que aquela música para ele é um desafio. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Ele falou que às vezes tem dificuldade de cantar essa música, por quê? Porque ele, na verdade, muitas vezes, clama pelo desejo de ser reconhecido. E todos nós aqui queremos, de alguma forma, ser reconhecido. Ser reconhecido como? Ser reconhecido como um homem, como uma mulher de Deus, um homem ou uma mulher de fé, um homem ou uma mulher sério. Nós queremos ser reconhecidos. Agora, de alguma forma, o que o autor está querendo dizer? Entre o meu nome ser conhecido e o do Senhor, a minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Mas conhecendo ao Senhor através de você, de alguma forma você vai ser honrado. Conhecendo ao Senhor através da sua conduta, de alguma forma você vai ser aprovado. Conhecendo ao Senhor através de uma atitude sua, de alguma forma você vai ser reconhecido. Quem é Anderson? Agora aqui já tem que fazer uma distinção, né? Anderson Chaves e Anderson, mas eles gostam mais de Anderson da Laodiceia e Anderson da Geisa. Aí eles se enchem e ficam ainda mais alegres, especialmente as mulheres. Ficam logo, né? Opa, o Anderson da Laodiceia, né? O Anderson da Geisa, mas é Anderson Oliveira e Anderson Chaves. A gente tem que fazer essa distinção para ter o reconhecimento. Todos nós, de alguma forma, queremos ser reconhecidos. Não é ser exaltado, não é ser colocado no lugar de Deus, mas todos nós, quando fazemos alguma coisa, queremos ser aprovados. Todos nós, quando fazemos alguma coisa, queremos que as pessoas entendam que nós tentamos fazer o nosso melhor. E quando a gente derrapa e alguém vem corrigir a gente fica como? A gente fica mal. Por quê? Porque, afinal de contas, nós queremos ser aprovados. Tentação é tudo aquilo que é um desafio para mim e para você, dizer não por amor a Deus. Tribulação é um negócio um pouco mais complicado, porque tribulação é algo que tem a ver com tentação e algo que tem a ver com provação, porque a tribulação, você está fazendo a vontade de Deus, e aí às vezes, você e eu, como Elias, como Jeremias, que a gente acabou de ler, não entendendo a natureza da tribulação, às vezes a gente faz orações igual a de Jeremias, ou não faz orações igual a de Jeremias, mas com um sentimento como o dele. Qual o sentimento dele? Ele pequeno, ele noivo, o Senhor falou, eu vou fazer de você profeta às nações. Ele falou, eu não passo de uma criança, você no ventre materno já foi consagrado e constituído profeta às nações. Eu vou colocar as minhas palavras na tua boca, você vai ser o meu representante diante do povo. E o Jeremias, que não cantava essa música, eu não preciso ser reconhecido por ninguém, o Jeremias tem um sentimento como o nosso. Qual é? O Jeremias exerce o ministério dele na expectativa de que todo o povo dê ouvido à sua voz, porque afinal de contas, a promessa de Deus, o Deus que faz promessa, a promessa de Deus é, as minhas palavras estarão na tua boca. Então o que o Jeremias quer? Quer ser reconhecido ali em Israel, no seu tempo, como a voz de Deus, como o profeta de Deus. O que ele fala vem de Deus, ele quer que o povo reconheça, ele quer que o povo atenda, para o povo não experimentar aquilo que era iminente, que era o maldito do exílio lá de Nabucodonosor. Só que o povo, o que acontece? O povo ouve e não dá ouvidos. O povo ouve e não é obediente. O exílio vem, o Jeremias vê aquela aflição e ele diz, eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Deus se irou com o povo por causa da idolatria do povo e permitiu que o povo fosse para o cativeiro e ficar lá 70 anos sofrendo. E o Jeremias, em dado momento, ele vai orar e Deus fala, não quero que ore por esse povo. Olha que coisa. Por quê? Porque Deus estava irado. Deus
falou várias vezes e o povo, em nenhuma das vezes que Deus falou, o povo deu ouvidos. E o Jeremias então faz aquela oração que a Cláudia leu, dizendo, olha, ele chega ao ponto de dizer, a minha esperança no Senhor findou. A minha glória e a minha esperança no Senhor desapareceram. Por quê? Porque eu fui fiel ao que o Senhor falou, eu preguei, eu anunciei, mas eu não estou colhendo os frutos. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, ele chega a dizer para o povo, olha, eu não quero que vocês ignorem a natureza da tribulação que nos foi colocada. Por quê? Porque a tribulação foi tamanha que nós chegamos ao ponto de desesperar da nossa própria vida, porque nós fomos provados além das nossas forças. Pensamos em desistir, em desesperar da própria vida. Mas aí, deixa um dedinho aqui em Gênesis, a gente já volta para Gênesis. Vamos lá em 2 aos Coríntios, para a gente poder ler o texto na sua essência. Primeiro capítulo da segunda epístola aos Coríntios. Verso 8. Segunda aos Coríntios, capítulo 1, verso 8. Amém? Amém? Quem está com calor, fala misericórdia. Tem gente que não está com calor, não é possível. Quem está com calor aí diz misericórdia. Amém. Mas dá para suportar, né? Vamos lá, capítulo 1, verso 8. Vamos juntos? Porque não queremos, irmãos, porquanto foi acima das nossas forças, contudo, já em nós mesmos, o apóstolo Paulo fala que ele passou por uma tribulação tamanha, de que desesperou da própria vida e percebeu que o desenvolvimento do ministério, o desenvolvimento da obra, o sucesso da obra, não estava nele, e sim em Deus. Tentação é dizermos não para o pecado. Tribulação, muitas vezes, é para nos colocar no nosso lugar, para nos fazer entender de que é Deus quem opera em nós, tanto querer quanto efetuar. Tribulação é quando você começa a fazer a obra de Deus e de repente, você com o sentimento de Elias, fala assim, Senhor, todo mundo te abandonou em Israel, só eu fiquei e agora procuram tirar minha vida. Senhor, todo mundo se dobrou a Baal e só eu permaneço íntegro e fiel. E aí depois então Deus fala assim, Elias, eu conservei em Israel 7.000 que não se dobraram a Baal. Em outras palavras, o sucesso do ministério nunca dependeu de você. O sucesso do ministério, o sucesso da obra, sempre foi por ação direta de Deus. Então, de vez em quando, a tribulação nos coloca no nosso lugar, para a gente entender que a obra é feita por Deus e de que nos cabe obedecer. E às vezes a gente não entende, porque a gente faz tudo certo, a gente procura fazer tudo com zelo, mas o resultado não é aquele que a gente espera. O que Deus mandou? Você fazer, você faz. O resultado, ele disse qual seria? Não, então deixa ele agir. O resultado sempre é maior do que a gente imagina, sempre é, porque o Deus que nós servimos é um Deus que não é o Deus de conta-gotas, é o Deus da abundância, é o Deus da provisão. Uma vez aqui, em 1900 Pastor Benedito, eu preguei, ele me deu uma oportunidade, na época nem seminarista era, eu preguei e depois eu falei assim, para mim mesmo, ali na porta com ele, apertando a mão das pessoas, nunca mais eu subo naquele púlpito para pregar. Esse negócio
não é para mim, isso foi invenção do meu sogro, porque no dia do casamento, a gente estava aqui, né? E aí, quando ele me viu de terno e gravata para poder casar com a sua filha mais bonita de todas, mais nova, Benise, fica com onda, não fica com ciúme não, tá? Mas a mais bonita de todas aqui, a mais novinha aqui, ele me viu de terno e falou assim, ficou bem, já pode pregar. E aí naquela época não dava para fazer igual o jovem de hoje, que fica às vezes 2 semanas de lua de mel, né? A lua de mel era mais curta, né? Eu tive que voltar já na semana seguinte, então já fui intimado. Na semana seguinte, eu já estava com aquele terno que eu tinha comprado bonito para casar, aí, e naquela época era legal aqui em Camará. Atenção pregadores de plantão, atenção dirigentes de plantão, especialmente no culto de domingo à noite. Naquela época, todo mundo vinha para cá, para esse púlpito, muito bem vestido, muito bem alinhado, e nós vamos voltar a fazer isso, porque eu não quero ver aqui na frente ninguém pregando ou dirigindo o culto de qualquer jeito. Eu quero ver o povo bonito, porque o nosso Deus merece o nosso melhor. Agnaldo estava bonito domingo passado, tá bom, Agnaldo? Eu fiquei de casa de olho em você, tá bom? Né? E aí, pastor Benito me viu de terno, falou assim, vai pregar. Eu preguei. Depois eu falei, Jesus me sequestra, nunca mais eu subo naquele púlpito para pregar. Eu fiquei mal, porque eu achei que eu fui mal demais. Pastor Benedito viu como é que eu fiquei. E aquele jeitão dele, né? Aí sai dali da porta, vamos lá para trás e tal, e isso e aquilo. Daqui a pouco vem ele, e aí? Falei, pastor, me perdoa, fui muito mal, o senhor me perdoa, nunca mais eu vou lhe dar o trabalho de poder estar ali falando, o senhor fica tranquilo. Falei, filho, às vezes a gente sai assim, né, achando que a coisa não foi boa, achando que Deus, né, não falou e tal. Deixa eu te falar uma coisa, eu acabei de conversar com um casal que disse que a palavra de Deus hoje para o coração deles foi a resposta daquilo que eles precisavam. Olha, eu conversei com fulano falou que saiu daqui sabendo aquilo que Deus quer para a vida dela, e você achando aí que foi, né? Eu falei, pastor, eu fui muito mal. Não, você pode não ter ido do jeito que você imaginava, mas quem faz a obra não somos nós, quem faz a obra é Deus. Eu falei, nunca mais eu vou dizer que eu não vou pregar, a hora que Deus quiser, Ele que deu o jeito dele, mas eis-me aqui. Por quê? Porque às vezes a gente quer ser reconhecido, às vezes a gente quer ser aprovado, às vezes a gente quer ir bem, mas na nossa conotação, no nosso julgamento. O apóstolo Paulo está fazendo a obra, e irmão, o Paulo não é um santo de uma santidade que não é possível a mim e a você. O Paulo é um santo de Deus que foi santificado pela obra do Espírito Santo. Mas quem é Paulo? O Paulo é aquele que aprendeu a dizer, falar, eu me considero, eu me reconheço como o maior dos pecadores. Por quê? E você acha que isso foi assim da noite para o dia na vida do Paulo? Isso foi um processo do Espírito Santo trabalhando nele, o fazendo entender as coisas. O Paulo tinha dificuldade de nós ainda não somos tudo aquilo que Deus quer que sejamos nessa terra, mas nós já não somos mais aquilo que éramos sem Jesus. Nós estamos numa caminhada, nós estamos progredindo, e o Espírito Santo está moldando, está transformando, e nós precisamos então crescer, melhorar, desenvolver. E isso acontece como? Em meio às tentações a gente diz não, em meio às tribulações nós reconhecemos que as coisas acontecem não pela nossa força, mas há também a questão da provação. E a questão da provação é um negócio, é entre nós e Deus. Deus nos prova, Deus não nos tenta, mas provar Ele nos prova. Porque a provação tem a ver com a nossa fé. A provação é Deus nos amassando, Deus nos colocando num caminho estreito, para revelar a natureza da nossa fé, para revelar o tamanho da nossa fé, para revelar o quanto que nós dependemos dEle, para revelar o quanto que nós confiamos na sua força e no seu poder.
porque é muito prático, muito fácil a gente falar que crê em Deus, mas na hora da aprovação é que o negócio aperta, na hora da aprovação é que a coisa fica complicada. E aqui, o Abraão, ele foi aprovado por Deus, naquilo que lhe era mais importante. Vocês conhecem a história do Abraão, com 75 anos, Deus falou, sai da tua terra, da tua parentela, vai para o lugar aí que eu vou te mostrar. Esse homem ficou ali, ó, peregrinando ali, durante 25 anos. Quando ele está para completar os seus 100 anos, Deus vai lá e cumpre a promessa. Dá a ele um filho, na sua velhice. Os irmãos sabem, a Sara, além de ter agora uma idade muito avançada, ela sempre foi estéril e agora está com a idade muito avançada, e Deus vai lá, os visita e dá para eles a alegria de gerar um filho. Aquele garoto nasce e aí a coisa está caminhando. Nessa época aqui, para uma criança ser desmamada, a criança era desmamada por volta de 12 anos. E esse garoto agora tem aí por volta de uns 12 anos, um pouquinho mais, ele está desmamado, o neném agora já, né? Na nossa época agora desmamou quando? Sei lá, com 6 meses o neném não está mais mamando, com 1 ano já está falando, com 2 anos já está, com 2 anos, né? Com 1 ano e pouco já está no celular, só para lá e para cá, assim, com um dedinho assim, né? A criança, às vezes, o celular não cabe, né? E só dedinho para um lado, dedinho para o outro, o negócio, nosso tempo está diferente, né? Quando o Agnaldo nasceu de olho fechado, né? Naquela época a criança nascia de olho fechado, agora a criança já nasce com dente, bobear, já nasce falando, né? O tempo passou, né? A criança agora já nasce assim, com o zoião aberto assim, as coisas mudam, né? Vai mudando as coisas, mas o tempo são outros. Naquela época, 12 anos, eu lembro, eu já contei aqui, né? Lá em Mato Alto, tinha uma senhorinha lá, que já está na glória com o pai, Dona Maria desse tamanhozinho assim, o filho dela, Alexandre. O Alexandre mamou até quantos anos? Não sei se foi 13, 14 anos. E o Alexandre, meu irmão, assim, cresceu quase igual o diácono Anderson, grandão, largão. Aí eu fiquei, Dona Maria, como é que a senhora ficava dando mamar para esse garoto? Ih, pastor, às vezes eu estava andando assim, esse garoto vinha, abocanhava assim, e eu fazendo as coisas, ele agarrado aqui. Eu ficava de lado fazendo as coisas, eu falei, misericórdia, Dona Maria, que negócio é esse? Aquele dali desmamou com 13 para 14 anos. Tu imagina, um adolescente hoje aí de 13, 14 anos, mamando na mãe? Só Jesus na causa, né? Mas, nessa época aqui, em torno de 12 anos, é um adolescente. E aí Deus está percebendo que o Abraão precisa avançar, que o Abraão, ele foi muito bem, ele ouviu a voz de Deus, saiu da terra dele, da parentela dele, foi até o lugar que Deus havia designado, e começou ali uma família, começou ali uma história, e o tempo foi passando, a promessa se cumpriu, ele agora tem um filho, o negócio está caminhando, esse homem está cada vez mais rico. Chega uma hora que Deus fala assim, agora a gente precisa ter uma conversa, porque agora chegou a coisa boa, Deus está chamando, Deus está falando, a expectativa é de coisa boa. A coisa que era boa, não era boa aos olhos do homem, mas era muito boa aos olhos de Deus. Por quê? Porque Deus está vendo lá na frente. Mas no primeiro momento não era uma coisa boa. Eis-me aqui, está aí mesmo? Tá. Toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. A palavra é essa, a aprovação é essa. Pega o teu filho, aquele quem você ama, e vai até um lugar que eu vou te mostrar, e o oferece ali. Diz o texto, levantou-se, verso 3, levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos. Essa palavra de Deus, pega o teu filho, vai até um lugar que eu vou te mostrar, e o oferece ali em holocausto. Essa palavra de Deus para ele, não roubou
o sono dele. Ele dormiu. Acordou, levantou de madrugada. Eu sou pai. Você que não é pai, já entende o tamanho da encrenca aqui. Mas quem é pai, percebe um pouco mais o tamanho da encrenca. Pega o teu filho e o oferece para mim em holocausto. E sabe o que acontece nessa época? Nessa época era comum os pais sacrificarem os filhos em adoração a outros deuses. Isso era comum naquela sociedade, isso era comum naquele tempo. E Deus fala para Abraão: eu quero que você, como todo mundo aí faz, eu quero que você pegue o seu filho e o oferece a mim em holocausto. Esse cara levanta de madrugada, pega lá os servos dele, e pega a lenha, prepara tudo, e ruma lá em direção ao local que Deus havia designado. O lugar era distante, levou 3 dias para chegar. Ao terceiro dia, verso 4, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Deus falou para ele: vai lá, pega o teu filho e o oferece em holocausto. Durante 3 dias de caminhada, o diabo não foi capaz de fazer com que Abraão enfraquecesse na fé. Às vezes, nós começamos uma provação com fé. Começamos uma provação dizendo: eis-me aqui. Mas conforme passa o tempo, às vezes, o diabo alcança vantagens. E a gente às vezes duvida do poder de Deus. Todas as vezes que Deus nos chama a entregar, que Deus nos chama à fidelidade, que Deus nos chama a um compromisso mais sério, e que nós derrapamos, isso é resultado de uma falta de convicção de fé. Porque quando nós estamos convictos de que o Deus que nós servimos é o Deus da provisão, o diabo não é capaz de roubar a fé em Deus que há no nosso coração. 3 noites, 3 dias, 3 dias de caminhada, o diabo não conseguiu roubar a fé do coração dele. Ele chega no lugar, verso 5 termina dizendo: eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. A palavra aqui não está errada, a palavra aqui está certa, porque a palavra aqui é uma palavra de fé. O garoto era o sacrifício, o garoto era para ser oferecido a Deus. Então o natural é: nós iremos até lá, e depois de tudo feito, eu voltarei para vocês. Mas aquele que o diabo não foi capaz de roubar a fé, diz: eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos. A coisa continua, verso 7, Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Verso 8, respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Mesmo aquilo que era comum nos dias de Abraão, de saber que pais sacrificavam filhos àqueles falsos deuses, e que agora Deus fala para ele: pega o teu filho e oferece para mim em sacrifício. Esse homem levanta de madrugada, caminha 3 dias, direto, com uma convicção: o meu Deus, Ele é capaz de prover para si um cordeiro. E mais ainda, porque a Bíblia diz que esse homem foi com toda a convicção, porque ele acreditava, porque ele cria, porque ele não tinha dúvidas de que Deus era capaz de ressuscitar o seu filho.
Então ele não tinha dúvida, eu mato mesmo por amor ao Senhor, porque eu sei que Deus é capaz de ressuscitar esse garoto. Então ele não acreditava só que Deus podia fazer aparecer um cordeiro para ser imolado. Ele acreditava que mesmo imolando o seu filho, no final de tudo, Deus poderia ressuscitar o seu filho. E vai até lá e fala para o menino, fica tranquilo, Deus vai prover para si um cordeiro. Isso, olha que coisa extraordinária. A partir daí, não tem mais uma palavra de Isaac questionando nada. O pai pega o garoto, coloca o garoto em cima da lenha, em cima de tudo, amarra o garoto, e o garoto está com a palavra do seu pai no coração. Deus proverá para si, meu filho, um cordeiro para o holocausto. O garoto, ouvindo o seu pai, foi contagiado pela fé do seu pai. Você que é pai, tem pai aí nessa noite? Dá um glória a Deus aí. Se a tua fé é aprovada por Deus, se a tua fé é alicerçada em Deus, a tua fé contagia, atinge, muda, traz convicção para os seus filhos. A tua fé transborda e faz frutificar na vida daqueles que estão à sua volta. O garoto não questiona mais, o garoto ouviu do pai, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro. O garoto não fala mais nada, o pai pega o garoto, coloca o garoto ali, e o garoto não fica esperneando, o garoto não fica desesperado, o garoto está tranquilo, porque tem uma palavra, tem uma promessa, tem uma expectativa boa. Deus é capaz de fazer algo extraordinário acontecer. E então esse camarada vai lá, agora ele pega o cutelo, pega tudo, falou, agora é a hora, e chega a ameaçar o golpe. E quando ele ameaça o golpe, aquela voz inconfundível, aquela voz extraordinária, mais uma vez soa. Verso 11, mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então ele disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Por quê? Porque se cumpriu aquilo que Deus tinha colocado no seu coração, que Deus era capaz de trazer um cordeiro, trazer algo para o holocausto, e assim Deus fez. Agora, o que eu aprendo aqui com Abraão? Abraão, ele nos ensina o que é verdadeiramente ser um adorador. Um adorador adora a Deus antes, durante e depois da provação. Provação é quando nós temos que abrir mão da nossa vontade, abrir mão dos nossos desejos e nos submetermos totalmente ao senhorio dele e obedecê-lo independente de entendermos ou não. Jesus, no início da caminhada, foi tentado. No deserto, no início, Jesus foi tentado pelo diabo. Está com fome? Transforma essas pedras aí em pães. Você está aí, né? Não está escrito que aos anjos ele vai dar ordem a teu respeito? Vamos lá, atira-te daqui, ó, se joga daqui. Ele foi tentado, mas no Getsêmani, ele foi provado. A aprovação no Getsêmani é algo mais profundo, porque a aprovação no Getsêmani, ele tem que abrir mão da própria vontade e se submeter inteiramente ao senhorio do seu Pai na sua vida. Deus muitas vezes pega a mim e a você e nos prova, para nos fazer avançar, para nos fazer crescer, para nos fazer reconhecer quem Ele é e o quanto nós dependemos dEle. Depois disso, sabe o que acontece? Depois disso, Tiago capítulo 2, vamos ver aqui se eu acertei o texto. Tiago, vamos lá em Tiago, capítulo 2, verso 21, coloca aí para a gente aí, filha, Tiago 2, 21. Vamos juntos?
Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, o que justificou o Abraão? O que tornou o Abraão o pai na fé? O que fez com que o Abraão tivesse um reconhecimento? O que fez com que o Abraão fosse colocado numa estante de olharmos e observarmos e falar assim: esse cara serve para ser um referencial. Abaixo de Jesus é esse cara. O que fez? Foi a vida dele de fidelidade. Foi a fé que ele teve em Deus. Quem é pai aí mais uma vez aí, dá um glória a Deus. O que o seu filho vê em você como homem e mulher de fé? O que o seu filho recebe de você e de mim como exemplo a ser seguido? Nós temos que deixar para eles, se tiver condição de deixar um dinheirinho, glória a Deus. Se tiver uma boa herança para dar, glória a Deus. Se tiver bens para deixar, glória a Deus. Mas muito melhor que isso, muito mais precioso, muito mais valioso do que isso, é deixarmos para eles um legado de fé, de dependência, de intimidade com Deus, porque isso muda completamente a história da vida deles. Isso faz com que o papo seja outro, isso faz com que a caminhada deles nessa terra vá para uma outra direção, para um outro rumo, que é a direção certa, que é o rumo que Jesus dá. Porque tem muita gente deixando para seus filhos bens, heranças materiais, mas uma pobreza espiritual muito grande. Nós somos de Jesus. A conversa continua com os pais. Que pai e que mãe aqui presente é de Jesus? Dá um glória a Deus aí. Nós somos sim de Jesus. Nós precisamos deixar para os nossos filhos um exemplo de fé, de intimidade e de comunhão com o Senhor. O que é ser verdadeiramente um adorador? Um adorador adora o Pai antes, durante e depois da aprovação. A aprovação é literalmente nos submetermos inteiramente ao senhorio do Pai, crendo que Ele é capaz de prover na nossa vida sempre. Você está de pé? Ele está te sustentando. Mais um dia de vida, Ele que acrescentou. Quem quer estar vivo amanhã? Eu quero. Se estivermos, foi Ele que nos acrescentou mais um dia. Eu creio que amanhã eu vou estar vivo, eu creio. Aliás, eu não tenho, de fato, eu não tenho nenhuma dúvida de que amanhã eu vou estar vivo. Aliás, eu tenho uma certeza ainda maior. Eu tenho uma convicção de que eu nunca vou morrer. Porque aqui nessa terra, o tempo é breve, mas eu vou logo ali, para a mansão celestial. Acabou. Só morre agora quem está no colo do capeta. Como a gente não está no colo do capeta, a gente está agora nos braços do Pai. Então assim, se eu fechar os olhos para essa terra, eu abro para a mansão celestial. Enquanto não fechar os olhos aqui, eu estou andando por aqui. A hora que eu fechar os olhos aqui, os olhos se abrem na mansão celestial. Então, a verdade, eu estou passando de nível. Quem morrer, passa de nível. Foi para melhor. O meu Deus vai prover. O meu Deus vai fazer. O meu Deus vai prover. O meu Deus vai fazer. O meu Deus vai me abençoar. Daqui a pouco, né, Luane? A Cristina, Jesus, abençoa, né? Daqui a pouco a Luane está aí, às portas de casar. Como é que vai ser? Deus proverá. Aliás, né, Belinha? Né, John? Eu tô de olho em vocês. Porque quando me falaram era segredo total. Agora a igreja toda já sabe e nem me falaram, já pode falar. Deixa vocês comigo. Daqui a pouco gabinete quando acabar o culto, né? Tá bom, Mas, não é? Como é que vai ser? Deus proverá. Como é que vai ser, Luane? Deus proverá. Como é que vai ser na minha e na tua vida? Deus proverá. Sempre foi assim, né, Diácono Aguinaldo? Vai andar com lanterna verde até quando? Até Deus prover.
E agora a lanterna verde está lá encostado, porque agora a lanterna é prata. Ô, glória, né? Porque Deus proveu, Deus proverá, Deus age. Agora, não age no momento em que queremos, não age da forma com que achamos que tem que ser. Ele age conforme o conselho da sua sabedoria, ele age conforme o tempo que ele acha exato, ele sabe a hora, ele sabe como, ele sabe o momento. Ele é um Deus provedor, ele é um Deus sustentador, ele é um Deus de milagre, ele é um Deus que faz tudo que lhe apraz. Enquanto muitos dizem por aí, o teu Deus onde está? Nós podemos dizer, bater no peito e dizer, o meu Deus está no céu e tudo faz como lhe apraz. A hora que ele age, ninguém pode impedir. Às vezes, eu julgo como sendo demorado o agir dele. Por quê? Porque eu sou de uma geração, da geração do fast food, da geração do não dá para esperar, eu quero comer agora, tem que estar pronto agora, eu quero agora, tudo para agora, tudo rápido. A gente pede uma pizza, liga aqui, pede uma pizza, daqui a pouco o cara fala, 50 minutos para poder chegar. Quando dá 30 minutos, fala, não é possível, liga para lá, cadê a pizza? Moço, eu falei 50 minutos, só passou 30 até agora, porque a gente está agoniado, a gente quer logo, quer que a bendita pizza chegue logo. E se der 51 minutos, cadê? Vamos ver meus direitos. Vamos ligar para onde? Vou ligar para o Procon, vou denunciar, vou colocar lá no Instagram lá um texto lá falando mal, porque não sei o que, eu vou atrás dos meus direitos. E às vezes a gente está querendo transferir isso para Deus. Às vezes a gente está, Senhor, Deus não chega atrasado. Deus não chega atrasado, Ele chega sempre na hora certa. Alguém já disse, não sei quem é, acho que é Davi Sarce que falou isso. A promessa, eu não sei se foi ele, ou se foi ele, amém. Se não foi ele, foi um outro. Que a promessa de Deus tem um tempo certo de se cumprir. E enquanto ela não chegou o tempo, não tem jeito, meu filho. Deus vai trabalhando, Deus vai para você aprender, para que eu aprenda, para que a gente seja moldado, e a coisa vai passando, e de repente, Senhor, até quando? Até a hora que eu achar que é o momento. E é assim que acontece. E de repente, quando chega a hora, você fica assim tão fala assim, Senhor, agora que a bênção chegou, nem parece que demorou, porque você começa a se deliciar, você começa a se lambuzar, você começa a se alegrar tanto com aquilo que fala assim, Senhor, obrigado, o Senhor chegou na hora certa. Porque a gente, quando tem fé, a gente aprende a descansar, e a gente aprende a confiar no Senhor. Por isso, meu irmão, tentação é você dizer não aos anseios da carne. Tribulação, muitas vezes é o fato de você fazer a obra de Deus, achando que seria de uma coisa, e de repente você recebe perseguição ali, você fica meio sem entender. Agora, provação é quando Deus te chama para uma conversa particular. E quando Deus chama para uma conversa particular, não tem para onde correr. Da tentação você foge, igual o José. Agora, da provação não tem quem te ajude a escapar. Da provação, filhão, é um tete a tete você com Deus. Na provação é Deus falando assim, da tua mão da minha mão ninguém te tira. André, eu e você, Deus falando para André, entre eu e você, ninguém pode se meter nessa história. E ninguém consegue se meter. Ninguém. A mãe que ama tanto como ninguém, foi, Senhor, abençoa meu filho. Aí a mãe, tá bom, Senhor, tá bom. Ah, Senhor, abençoa meu filho. Tá bom, Senhor, tá na tua... E a mãe sabe que Deus cuida do filho melhor do que ela cuida, ainda que ela cuide com excelência, porque não tem ninguém nessa terra que o ame mais do que ela. Mas no céu existe um Deus que ama o André muito mais do que ela.
Mas a mãe quer o quê? Quer ver o filho bem, a mãe quer ver o filho desenvolver, a mãe quer ver o filho crescer, a mãe quer ver o filho conquistar, a mãe quer ver o filho bem, e ora e clama e tal. Mas a mãe sabe que o filho serve ao mesmo Deus que ela, e o Deus que o filho serve e que ela serve, de vez em quando fala assim: André, vamos ter o nosso particular, e nesse particular o André vai crescendo em conhecimento e graça, e na hora de Deus tudo acontece para a glória de Deus. Por isso, meus irmãos, olha para quem está do teu lado, onde a gente fala assim: boa aprovação para você, porque Deus sabe te provar. Agora, o Abraão, ele era pai de dor, né? Tinha lá o Ismael, na situação que ele avançou o tempo, mas ele era filho do Isaac. E o que Deus falou para o Abraão? Você vai ser pai de multidão. Você vai ser pai de... seus filhos vão ser como a areia no mar. Como assim? Meu Deus, Abraão 100zão, Sara já com muita idade. E agora, como é que vai ser esse negócio? O Senhor está falando de pai na fé, de filhos na fé. Abraão é o nosso pai, pai na fé. É por isso que a gente canta: Pai Abraão tem muitos filhos, meu Deus, muitos filhos ele tem, eu sou um dele e você também. Aí é Padre Marcelo Rossi, né? Sai para lá, não, deixa para lá, né? Gente, Pai Abraão tem muitos filhos. Eu e você hoje somos filhos na fé desse homem que, provado, adorou a Deus antes, durante e depois da tribulação. Seja um adorador, entenda, Deus está te provando, Ele não está te provando para te reprovar, Ele está te provando para te aprovar, e te aprovando, Ele vai te surpreender. Como é que é? Cauã, coitado, Cauã passou muitos anos na expectativa de ser aprovado e ganhar um presente. Cauã nasceu numa época, né, e viveu, estudou numa época não muito boa, passou e não dá para dar um presente, o ano que passou ele foi aprovado e finalmente ganhou um bom presente, festa, alegria, né? É isso que a gente faz com o filho, quando o filho atinge o seu objetivo, quando o filho é aprovado. E aí, né, eu fiquei preocupado, porque Cláudia, tanto com o Caio quanto o Cauã, a Cláudia, época de prova, a Cláudia ficava lá, era a explicadora particular, livro para lá, livro para cá, fazia aqui, fazia ali, resumo, tal, não sei o que, babá. E aí Cauã foi, eu fiquei, quando chegou no primeiro ano, ou no primeiro ano que já começou, antes, foi o quê? No sétimo, sexto, por aí, no sétimo ano, no sexto ano, sei lá quando, o Cauã passou a estudar sozinho. Eu falei: Ih, Jesus, esse negócio vai dar ruim. E eu ficava lá, só querendo ver as notas, né? Só querendo ver ali e tal. Mas aí, primeiro bimestre lá, passou. Segundo, passou. Opa, primeiro ano, passou. Abraão, se Deus está pedindo, vamos sacrificar. Às vezes a gente tem que sacrificar tempo. Às vezes a gente tem que sacrificar os nossos direitos. Fulano de tal errou comigo, agora vai ter que pagar. Aí Deus fala assim: não, vem cá, vamos ter uma conversa. Aí ele chama: Celso, eis-me aqui, Senhor, pega essa tua mágoa, essa tua tristeza, oferece para mim o holocausto. Como assim, Senhor? Perdoa fulano de tal que te ofendeu, apresenta isso a mim agora como holocausto. Mas Senhor, ele que errou comigo, aquele pecador, olha o que essa pecadora fez comigo. Pega e oferece. Senhor, está aqui, diante do teu altar. Mas Deus proverá, filho. Deus proverá, sempre provê, sempre. Às vezes você tem que sacrificar o seu tempo, às vezes você tem que sacrificar os seus direitos, às vezes você tem que sacrificar a tua justiça própria. Sacrifica, porque, como diria o pastor Paulo Leite, Deus sempre paga o prejuízo. Deus nunca deixa nenhum dos seus servos no prejuízo. Deus sempre nos dá
além. Que Deus nos abençoe, amado, que Deus nos fortaleça e nos ajude a caminhada. Por isso, cadê as rosinhas que vão adorar o Senhor? Vamos louvar o Senhor com as nossas rosinhas e que o Senhor nos abençoe poderosamente nessa noite, em nome de Jesus.